Não tenho palavras para dizer o quanto eu estou feliz de voltar para o púlpito e pregar, tendo pessoas sentadas aqui na igreja. Ainda não estamos com todo mundo, mas isso já é motivo de celebração e de agradecer a Deus. E você que está em casa nos assistindo, também é um prazer saber que em qualquer lugar, neste momento, nós estamos reunidos como família para ouvir um pouco mais a respeito do nosso Senhor. Nós não combinamos, eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia, que hoje teríamos a apresentação do João Vicente aqui, e tem muita relação com a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Então, casais que estão aí, eu também não é focado apenas em filho, mas para toda a igreja. Mas para os casais que estão planejando, eu quero compartilhar alguma coisa. Por falar em casais, antes de trazer a mensagem, eu queria também receber aqui o nosso casal, Ricardo e Nayara, que são da nossa comunidade em Caririaçu. Nós já demos as boas-vindas, mas aqui publicamente queremos dizer que estamos muito felizes com a presença de vocês na nossa igreja hoje. Eu começo essa mensagem de hoje lendo com a igreja o texto que está no livro de 1 Timóteo. Está no capítulo 1, são os versículos 15 e 16. Lá diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio para salvar o mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Senhor, que o seu Santo Espírito seja derramado sobre nós e que nessa manhã, mais uma vez, nós possamos meditar sobre as tuas verdades. Irmãos, eu trouxe esse texto porque eu mesmo esqueci dessa mensagem. Eu mesmo perdi de foco essa mensagem. Por isso eu trago com os irmãos o tema Jesus, o que o mundo precisa e é suficiente. E eu confesso para os irmãos que eu esqueci dessa mensagem. Não se preocupem, não é que eu me desviei. Eu vou contar para vocês em que momento eu perdi de foco esta mensagem poderosa da paciência, da misericórdia de Jesus e do poder transformador do Evangelho. Quando Paulo escreveu esse texto, ele estava mandando uma carta para Timóteo, que era de quem ele era mentor, a quem inclusive ele se retrata como pai espiritual de Timóteo. Timóteo, ele era filho de uma mãe judia e de pai gregos. E ele morava numa cidade onde Paulo foi fazer a sua primeira viagem missionária. Então ele tinha por volta de 11, 12 anos quando ele viu Paulo pregando pela primeira vez. Quando Paulo retornou na sua segunda viagem missionária para aquela região, já encontrou Timóteo por volta com 19 anos. E ali Paulo se alegrou, se surpreendeu com o testemunho e o exemplo que Timóteo tinha. Então ele convida Timóteo para andar com ele, e ali então eles se tornam parceiros de ministério, e Paulo então se torna o pai na fé de Timóteo. Timóteo então anda com Paulo durante muitos anos, aprendendo e convivendo juntos, até que em determinado momento, Paulo pede a Timóteo que ele fique como pastor na igreja em Éfeso. E é nesse momento, então Timóteo, um jovem pastor, ele está na cidade de Éfeso, que Paulo então escreve essa carta. Essa carta, ela tem como objetivo dar conselhos pastorais. E aí tem essa mensagem que eu li com os irmãos. Quando Paulo diz o seguinte: essa afirmação é digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, Timóteo. Porque lá em Éfeso estava tendo muita heresia, a igreja estava passando por muita turbulência, estavam tendo os problemas, filosofias, ideologias diversas acontecendo. Timóteo então tinha que lidar com um cenário crítico, mas então Paulo, no conselho, traz ele e diga: não se preocupe, não é você, não depende de você. Confie no poder do Evangelho, porque essa afirmação é digna de toda aceitação. Cristo veio para salvar o mundo dos pecadores. E aí Paulo fala, se colocando, do qual eu sou o pior. Paulo se coloca nesse contexto para dizer assim: confie no poder do Evangelho, porque olha quem eu era. Eu era um perseguidor de cristãos, eu era um assassino, um terrorista.
E olha o que o Evangelho, olha o que a paciência e a misericórdia de Cristo fez comigo. Então confie nesse poder, não em você, não nas coisas que você faz. Confie no poder de Jesus Cristo. Confie, deixe que Jesus demonstre para você e para toda a comunidade a grandeza da sua paciência, do seu amor, porque é Ele que nos guia e nos conduz à vida eterna. Irmãos, eu esqueci disso, mas eu vou contar para vocês por quê. Eu já dei esse testemunho, mas vou dar de novo para aqueles que nunca ouviram e para quem está nos assistindo. Eu sempre quis ser pai, sempre. Isso era uma coisa que na minha adolescência eu já tinha. Aliás, o nome Miguel, que é o nome do meu filho, é um nome que eu tinha de adolescente. Quando nós engravidamos, a gente até refletiu sobre outros nomes, mas no fim das contas prevaleceu o nome que eu tinha em mente desde a minha adolescência. Não é comum, mas eu tinha esse pensamento. Quando conheci minha esposa, Silvana, eu fiquei certo, claramente para mim, que eu tinha encontrado a mãe ideal para meus filhos. Tudo que como ela agia, como ela pensava, a forma como ela fazia as coisas. Eu pensei, puxa, seremos pais de muitos. Vou encher essa população do mundo. Nós nos casamos. Nos primeiros anos, nós optamos por aproveitar um pouquinho, né? Os primeiros anos de casado, viajar um pouco. Mas, passado um tempinho, decidimos que já era hora de trazer um rebento ao mundo. E foi aí que a gente começou a lidar com o problema. Passou um ano, passou outro ano, e nada acontecia. Mais alguns anos, nós já estávamos completando 5, 6 anos de casado, e a tão sonhada gravidez não vinha. Então nós recorremos aos médicos, fizemos os exames, até que em setembro de 2014, eu recebi do médico o seguinte diagnóstico. Olha, vocês não vão conseguir engravidar por métodos normais, pelos métodos naturais. Eu aconselho vocês, então, a buscarem tratamentos conceptivos, buscarem tratamento médico para vocês, então, conseguirem. Isso foi em setembro, e eu me lembro que naquele dia eu me senti muito derrotado. Mas uma derrota tão grande, uma tristeza tão profunda, e era um assunto tão íntimo, que eu não conseguia nem pedir para que as pessoas orassem comigo nesse sentido. Era algo assim que eu não gostava nem de falar. Uma tristeza profunda veio sobre mim, sobre minha esposa. E um grupo de pastores amigos meus, numa conversa, perceberam a tristeza, então pediram, olha, eu vou na sua casa. E aí foram comer uma pizza em casa, e aí ele falou, olha só, tá vendo esses meus filhos aqui, 2 adolescentes? Então, eu já tive o mesmo diagnóstico que você, mas olha aqui os meus filhos. Antes de você desistir, coloque essa questão inteiramente nas mãos de Deus. Porque acredite, lembre-se que é quando nós não podemos fazer nada que o poder de Deus se manifesta. Não que Deus vá fazer o que você deseja tanto, mas uma resposta você pode esperar do Pai. Coloca diante dele, coloca esse caso, coloca diante dele. Então, eu fiz um propósito junto com a minha esposa em casa. Era setembro, e falamos, bom, vamos orar então para que, se for da vontade de Deus, que nós consigamos, pelas formas naturais, chegar na gravidez. Se isso não acontecer até o final do ano, não que eu estava dando prazo para Deus, mas eu disse, se não acontecer até o final do ano, então a gente já guarda o 13º, porque esse tratamento é caro, a gente já guarda o que tiver de dinheiro e a gente faz o tratamento conceptivo assim. Então, passamos a orar juntos. Por ser uma questão muito de foro íntimo, eu compartilhei isso apenas com os pastores que vieram dar esse conselho, com o Eduardo e Daisy, que estiveram orando conosco, e ficamos isso dentro do nosso coração, na nossa intimidade. Nunca me esqueço, né? Esse tema era um tema íntimo, secreto ainda. Quando num culto que estava acontecendo aqui na IEV, no momento que foi chamado para oração, e que naquele momento, né, não tinha pandemia, foi dito assim, sai do seu lugar, vai orar com alguém. A irmã Leila saiu daquele cantinho, ela foi falar com a minha esposa, e ela orou com a minha esposa a respeito de gravidez, algo que a gente não sabia. E quando minha esposa ouviu aquilo, a gente ficou tão emocionado, a irmã Leila não sabia. Se a irmã Leila não sabe que ela foi usada pelo Espírito Santo nesse momento, eu compartilho agora, orou nesse sentido, e nós começamos a entender que talvez ali Deus estava nos direcionando para algo que seria surpreendente. Então, irmãos, setembro, outubro, novembro, dezembro,
No dia 2 de janeiro, a Silvana diz, eu estou atrasada há 11 dias. Eu falei, diante do que a gente está orando, o Senhor não ia deixar a gente se enganar. Você está grávida. O médico, 2 de janeiro, feriado, o médico dela estava de férias. Falei, nós vamos fazer um exame aí de sangue, nem que eu pague, mas nós vamos. Fizemos e descobrimos a gravidez muito cedo, muito precocemente. O milagre que nós tínhamos orado tinha acontecido. Deus havia nos abençoado. Nós tivemos uma gravidez muito tranquila. Meu filho nasceu e já está próximo aí de completar 6 anos de idade. E foi um período em que mudou minha vida, mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de ver as coisas. Mas Tom, você está contando uma história bonita e você disse que tinha esquecido o texto que fala que Deus tem misericórdia do poder do Evangelho. Eu vou chegar lá. Tivemos o nosso filho, mudamos a nossa vida, adaptamos a nossa vida à chegada dele. Principalmente nos primeiros anos, eu ainda estava no seminário, parei o seminário, a minha esposa parou de trabalhar, a gente se organizou para ela ficar pelo menos o primeiro ano em casa. Foi o ano que meu carro mais quebrou, viu, irmãos? O ano que eu não tinha dinheiro foi o ano que aquele carro deu trabalho. Que a gente estava ali, para poder se manter, mas Deus abençoou. E aos poucos, nós fomos retomando a vida, o ministério, voltei a pregar, enfim. Aquela pausa para viver aquele momento como eu gostaria, estava acabando. E aí é que muda. Porque aí eu voltei para o púlpito, voltei para as salas de aula, voltei ao ministério, com uma diferença de antes. Eu voltei como pai. E isso mudou muito a minha forma de ver as coisas. E desde os 19 anos, eu e Silvana trabalhamos com jovens, então sempre tivemos muito envolvidos com juventude, mas nós não éramos pais. Então nós não tínhamos esse olhar sobre as questões que se traziam. Aí um dia eu fui convidado a pregar num seminário sobre namoro, numa igreja aqui de Osasco, parceira da IEV. Chegando lá, eu ouvi cada pergunta, irmãos. Mas cada pergunta que Silvana teve que sair dos bancos e vir ficar do meu lado para ajudar a gente a responder. Quando terminou, eu falei, meu Deus, eu não quero que o nosso filho tenha essas perguntas, não. Por quê? Porque eu comecei a ter uma mentalidade de pai. No outro momento, eu estive num evento também de igreja de convidados e vi um adolescente ser muito desrespeitoso com os pais. E eu cheguei e falei, esposa, como é que a gente vai para não ter um filho assim? Nosso filho não pode ser assim. E aí comecei a ter a visão de pai. E uma vez nas nossas células também. Estivemos falando aqui sobre... Eu fui convidado para uma célula específica, a gente estava falando sobre um assunto, e me deparei com jovens defendendo o aborto ali, de forma com unhas e dentes. Para mim, eu voltei para minha casa suando frio e falei, o que eu faço, meu Deus, para o meu filho não ser assim? E passei então a trocar minha visão de ministério para uma visão de pai. O que eu faço então para o meu filho não ser desse jeito? O que eu faço para o meu filho não pensar assim? O que eu falo para o meu filho não fazer esse tipo de coisa? E comecei então a ver aquele medo. Um medo natural, que eu acho que todo pai vai ter uma preocupação. Foi nesse momento que o Senhor Jesus e o Espírito Santo vêm e falam, ei Tom, vem cá que eu preciso te explicar algumas coisas. Como diz a gíria, você está viajando na maionese. A minha preocupação era que meu filho não fosse daquele jeito ou daquele jeito, mas a primeira coisa que o Espírito Santo disse para mim, sabe qual foi? Não tem nada que você possa fazer para ele não ser assim, porque ele já é. E eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do que o Espírito Santo trouxe para mim, nessa minha jornada pessoal, que tem muito a ver com o João Vicente sendo apresentado na igreja hoje, tem muito a ver com os casais que estão recém-casados, tem muito a ver com aqueles que têm filhos pequenos, como o Tiago, que para mim é um exemplo. Quando eu vejo ele e a filha aqui exercendo o ministério juntos, isso para mim é a plenitude daquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero compartilhar com vocês. Eu esqueci, mas o Espírito Santo me relembrou. Porque nessa jornada a gente também está aprendendo, e eu estou aprendendo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Sabe o que eu posso fazer para que meu filho não seja daquele jeito que eu estava tão temeroso? Nada. Por quê? Porque a Bíblia me diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele já nasceu com a natureza pecaminosa.
E isso é uma coisa que eu preciso saber. Ele é um menino ótimo, ele é um bebezinho fofinho, como o João Vicente, ele é educado, ele é parceiro, a gente faz muitas coisas juntas, ele não me dá trabalho, mas a verdade é que ele tem essa natureza. E enquanto eu, como pai, e vocês como pais, vocês como tutores, nós como professores, como líderes de crianças, como membros da igreja, enquanto nós acharmos que eles não têm isso, nós vamos negligenciar para eles a coisa mais importante que eles precisam receber da gente. Porque eles já têm a natureza pecaminosa. Então, se ele já tem, eu descubro a principal coisa que eu tenho que dar para ele. Ele precisa de redenção. Não se trata de preparar ele para ele falar 2, 3 idiomas. Não se trata de eu colocar ele nas melhores escolas. Não se trata de eu levar ele para as melhores viagens de férias. Não se trata de eu preparar meu filho para o Enem. Ele nasceu para a honra e glória de Deus. E o que eu preciso dar para ele é Cristo. Isso é a coisa mais importante que eu tenho que dar para ele. E é por isso que desde cedo eu preciso lidar com essa verdade. Ele já nasceu com a natureza pecaminosa. Ainda que ela não tenha se manifestado, porque é pequeno, mais cedo ou mais tarde, os seus desejos contrários à vontade de Deus vão vir à tona. E se eu achar que o que eu preciso dar para ele é escola, é roupa de marca, é boas viagens, é ir para o shopping, eu estou deixando de dar para o meu filho a coisa mais importante que eu posso dar, que é Jesus Cristo. Lembrando que Paulo diz para Timóteo: confie no poder do Evangelho, porque Ele é quem vai resgatar as pessoas do inferno. Este Evangelho, este Cristo, o seu amor e a sua misericórdia, tem poder para trazer qualquer um para próximo de si. Essa foi a primeira lição que o Espírito Santo deu para mim. Eu não podia ter esquecido isso, mas eu admito diante dos irmãos que como pai, e eu sei que tem muitos pais, avós e tios aqui, a nossa preocupação é que eles estejam bem. A gente quer protegê-los, deixá-los eles seguros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas nós vivemos num mundo que existe o pecado, que existem problemas. E neste mundo, se eu confiar na minha capacidade, se eu confiar no meu poder, se eu confiar no meu bolso, de conseguir colocar ele numa escola boa, eu estou negligenciando a coisa mais importante que eu posso dar para ele, que é Cristo. Nossos filhos precisam que nós receber de nós Jesus. Nossos filhos são para a honra e glória de Deus. É por isso que eles estão aqui. Não para a nossa honra e glória. Não é para que eu chegue um dia na roda dos meus amigos e diga que meu filho passou em medicina na USP. Ainda que isso é bom. Isso é maravilhoso que isso aconteça. Mas não é para a minha honra e glória, é para a honra e glória de Jesus. Esse foi o primeiro ponto dessa minha jornada em que Deus começou a falar comigo a respeito desses assuntos. Mas aí quando eu tomei consciência disso, a primeira coisa que veio na minha mente foi a seguinte: Senhor, o Senhor cometeu um erro. Eu não estou preparado para fazer isso, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Mandou uma criança para mim aqui, eu não sou essa pessoa. E talvez isso seja o pensamento que muitos hoje lidam, mesmo aqueles que são pais de jovens de 20, 22, 23 anos. Ou aqueles que ainda não têm filhos e começam a pensar, porque o espírito do nosso tempo hoje tem dito que o foco tem que ser na carreira. Você precisa estar bem estabilizado, você precisa ter um carro, morar em tal bairro antes de você ter filho. Enquanto as pessoas vão esperando. Aí as pessoas falam, mas eu não estou preparado mesmo, vamos deixar. E aí eu leio com os irmãos o texto que está em Filipenses 1,6, que diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você se viu diante dessa preocupação, a Bíblia também nos diz que nós aqui recebemos o chamado divino para apoiar a formação de outro ser humano. E como eu disse, eu estou falando aqui usando a minha experiência pessoal de paternidade, mas o que eu estou dizendo serve de forma muito mais ampla. Serve para pastores, serve para professores de criança, serve para os avós e serve para nós como comunidade, uns cuidando dos outros. Porque eu quero e eu desejo que o João Vicente, ele se torne um jovem junto com meu filho. Eu posso desejar isso, eu posso orar nesse sentido, de que eles venham a liderar a igreja do futuro. Eu posso desejar que o Felipe, filho do pastor Elinho, e Miguel saiam para fazer missões juntos.
Eu posso desejar que o meu filho, junto com a filha do Tiago, estejam louvando a Deus juntos, aqui. Eu posso desejar isso? Então, se eu quero desejar isso, se eu quero que eles estejam acolhidos conosco dentro da igreja, então hoje eu preciso ser a igreja, que eu preciso plantar isso hoje. Foi muito propícia a palavra do pastor Clóvis, quando disse agora na apresentação do João Vicente, que desejamos que ele se sinta acolhido e que ele encontre o seu lugar no nosso meio. E para que isso aconteça, eu e você precisamos fazer isso. Eu agradeço a Deus pela experiência que eu tenho com meu filho na igreja. Pastor Elben manda vídeo para o Miguel, manda áudio. Pastor Clóvis está sempre interagindo. O Eduardo e Deise está ali, sempre manda. O pessoal da NGI tem aquele cuidado na live de ver se vai ligar, se não vai ligar no dia. São as preocupações porque ele se sinta no ambiente acolhedor. E ele se sente. Pastor, me dá licença, mas eu quero que essa criançada se sinta tão à vontade na igreja, que eles risquem parede mesmo, que faça bagunça, porque aqui eles precisam ter a certeza de que eles estão na casa do pai deles, e que esta é a casa, e que nós somos uma família para eles. Eu quero ser família para o João Vicente, e eu gostaria que vocês fossem família para o meu filho. Esta missão não é... Eu fui chamado, sim, para um chamado divino de apoiar a formação daquele que Deus me deu. Mas nós aqui somos, como família espiritual, nós somos chamados à formação daqueles que estão nascendo no nosso meio. E não só aqueles que são bebês espirituais, que chegam aqui com 20, 30, 40 anos, acabaram de conhecer Jesus. Eles precisam ser acolhidos, eles precisam se sentir na casa do Pai. E se você sente que você não está preparado, o Senhor diz o seguinte: a obra é minha, essa missão é minha. Eu te coloquei nessa missão porque eu quero trabalhar em você nessa jornada. Deus nos convoca porque Ele também vai nos tratar nesse processo. Eu não estava preparado para fazer o que eu preciso fazer. Nem eu, nem minha esposa. E eu acho que todos vocês que já são pais também não estão. Mas é no processo que nós estamos, desde o primeiro dia até o último, Deus vai nos tratando, vai nos moldando, vai nos formando de forma que nós sejamos ferramentas nas mãos dEle para fazer aquilo que Ele quer fazer na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, na vida dos nossos sobrinhos, na vida dos nossos vizinhos. Então, eu compartilhei duas coisas que o Espírito Santo compartilhou comigo. A primeira é que a natureza pecaminosa já existe. E a coisa mais importante que eu tenho que dar para ele é a figura de Cristo. A segunda é que o medo de não estar preparado é de que essa missão é do Pai. E o Pai me usa porque é da vontade dEle. E no processo de me usar, Ele também está me formando e me transformando. Terceiro, irmãos, que eu quero compartilhar, é que nós temos cometido um erro. E aí eu não digo só para pais, eu digo como igreja de um modo geral. Nós temos que mostrar para as nossas crianças, nossos filhos, mostrar a lei. Mas a gente precisa lembrar que a lei não transforma. O problema nosso é que nós estamos tão preocupados com a reputação e com a imagem, como é que eles são vistos no Facebook, na comunidade, que estamos mais preocupados em dar regras para eles do que dar para eles Jesus Cristo. E se isso funcionasse, então o povo de Israel teria sido o povo mais perfeito que existe, porque eles ouviram leis e regras do próprio Deus. Mas a lei não transforma, ainda que ela seja muito importante. E eu leio com os irmãos o texto que está em Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Irmãos, eu não estou dizendo que não devemos, porque a lei do Senhor ela é boa e ela é guia. Não estou dizendo que nós não devemos ensinar regras. Não estou dizendo que você não deve ter regras na sua casa. Sabe aquelas coisas de... Se você não chegar no horário combinado, você vai perder um benefício. Se você não tirar notas boas, vai ficar sem o videogame. Se você não comer toda a comida, vai ficar sem a sobremesa. Nós precisamos disso porque nós precisamos estabelecer para os nossos filhos ordem. Mas a gente não pode depositar nossa fé nisso, porque as regras não vão transformar o caráter do seu filho. Ele pode até obedecer, mas até o momento em que ele se vir com uma idade e que ele entende que não depende mais de você e aí ele vai seguir adiante sem Cristo.
abandonando as regras e não tendo recebido de nós a figura de Cristo. Quem transforma o caráter, quem transforma o íntimo é Cristo, é o Espírito Santo, não são as nossas regras. E nós temos sido, como igreja, temos depositado nossa fé nas regras. Nós temos estado nos Facebooks, nas redes sociais, vociferando para o mundo as nossas regras, os nossos padrões, como nós entendemos que o mundo tem que viver. Ao invés de sermos nós fonte de informação a respeito de Cristo que transforma o mundo. Não é as nossas regras, a nossa forma de ver o mundo que vai transformar o mundo. Não. É a figura de Cristo e o Espírito Santo. Mas enquanto estamos vociferando as nossas regras para as pessoas, estamos deixando de mostrar para elas a figura de Cristo. E é só ela que transforma. Quando nas nossas casas nós deixamos de mostrar a Cristo, porque só mostramos regras, nós estamos criando o contexto perfeito para que no futuro ele se sinta hostil à nossa fé. Mas de novo, não estou dizendo que você deve abandonar as regras. Pelo contrário. Senão a sua casa vai virar um domínio de um pequeno reizinho que só faz o que quer e deixa desenvolver o seu egoísmo. E hoje já é assim, tem casas em que as crianças é quem mandam. Não. A casa, você é estabelecido como sacerdote no lar e você precisa estabelecer a regra. Eu só não quero que você tenha fé nas regras, porque elas não têm poder para transformar o caráter do seu filho. A lei, como Paulo diz, ela foi como um professor para o povo de Israel, até chegarem à plenitude de Cristo. Então as nossas regras, elas devem servir para apontar para Jesus. Mas é Jesus quem transforma os nossos filhos. Eu já estou chegando no fim, irmãos. Compartilhando com vocês aquilo que o Senhor trouxe para mim e que eu tenho tentado colocar em prática na vida do meu filho e que eu quero que nós, como família, coloquemos nas nossas crianças. Eu sei, agora não, estamos na pandemia ainda, nem todo mundo está vacinado, então nós entendemos que tem algumas pessoas que preferem ainda continuar assistindo de casa. Eu quero falar a respeito do pós-pandemia, quando esse contexto que nós estamos já tiver passado, e eu creio que ele vai passar. Eu sei que é mais fácil hoje acordar e assistir o culto do sofá, principalmente para quem tem crianças pequenas. Num dia normal de culto é acordar mais cedo, fazer o café da manhã, arrumar 1, 2, 3 crianças, não sei quantos filhos você tem. Tudo isso dá trabalho, colocar todo mundo no carro e chegar aqui a tempo de ainda encontrar uma vaga boa no estacionamento, senão você é obrigado a ter que estacionar longe. Tudo isso dá trabalho. E eu sei que hoje a nossa realidade é só acordar, ir para o sofá e a gente tem como consumir o culto. Mas nós que recebemos de Deus o chamado divino para a formação de outras pessoas, nós não podemos nos isolar nas nossas casas. Nós precisamos voltar para o convívio e a comunhão da igreja. Esse é um convite que eu faço para você pai, para você vô, para você vó. Esse é o convite que eu faço para você que na NGI levava o seu vizinho, a sua sobrinha para salas infantis. Essa missão nós não temos como desempenhar ela sozinho, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ser como família espiritual. Nós precisamos ser como pais e pais que se ajudam. Nós precisamos ser como uma grande família. É neste lugar que nós queremos. E nós sabemos tudo, nós não sabemos tudo. Mas aquilo que nós queremos aprender juntos. Eu quero que juntos nós vamos construir a igreja que o meu filho e o seu filho vai frequentar. Nós juntos é que temos a missão de estabelecer os alicerces da figura de Cristo no coração deles. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu não quero perder o meu filho. Não quero perder ele na igreja, não quero perder ele na minha casa. Eu quero manter ele aos pés de Cristo. Eu quero que ele tenha tanto prazer na figura de Jesus quanto eu tenho. E eu quero que o seu filho também tenha isso. Eu oro a Deus para que o seu filho tenha prazer na figura de Cristo. Que diante deste mundo que está cada dia se transformando mais e que parece que perdeu todas as referências, que ele, seu filho e sua filha continuem andando e ali vendo Cristo como sua referência. E o que eu tenho medo é que nós não estamos tendo essa preocupação. Nós estamos debatendo nos Facebooks da vida. Famílias aqui não conseguem mais ter um jantar em paz, porque quando sentam na mesa, começam a discutir as ideologias e filosofias e estão perdendo os seus filhos dentro de casa. Eu não quero perder o meu e eu não quero que você perca o seu.
Se você está discutindo a ideologia A ou B de forma agressiva com seu filho na sala de casa, no momento que você está no seu lar, você corre o risco de estar afastando ele. Não estou dizendo que a gente tem que ser condescendente com coisas erradas, com crenças, com pensamentos errados, não. Mas se nós não trazermos nossos filhos para perto de Cristo, nossos argumentos, nossa raiva, nossos investimentos não têm o poder de transformar o caráter deles, não alcançam o coração deles. É só Cristo que tem esse poder e Cristo é suficiente para isso tudo. Nós precisamos dar Cristo para os nossos pequenos, Cristo para os nossos amados. É Jesus. E é isso, esse é o meu convite, o convite de um pai. Porque eu quero que esse seja a nossa missão juntos. Nós precisamos construir juntos o ambiente que eles vão conhecer a Cristo. Você na sua casa e eu na minha. Mas por que não compartilhando dúvidas, as dificuldades? E por que não juntos construindo nesta casa, nesta igreja, o lugar onde eles vão sentir a plenitude do Pai? Nossos filhos estão aceitando. Eu li um livro de uma pesquisadora americana, em que ela relata algo da sua própria casa. Ela fala o seguinte, que o seu filho foi criado na igreja, desenvolvia ministério na igreja, mas quando foi para a universidade, em 6 meses na faculdade, ele abandonou a fé e deixou de frequentar a igreja. Ela mesma, como uma mãe, ela diz, o problema não é que E aí ela discutindo com outras pessoas e as pessoas falavam, não, são esses professores agora ficam trazendo argumentos A, argumentos B, eles são fogo. E aí ela fala o seguinte, não, nenhum professor tem poder de tirar das mãos de Cristo aquele que está nas mãos de Cristo. Se por conta de 6 meses na faculdade, ele deixou o seu convívio na igreja, é porque ele não tinha naquele coração estabelecido Cristo. Nossos filhos não podem ir para a universidade, e eles serão, porque nós não temos como a gente se esconder numa caverna. É impossível. Não temos como a gente viver fora. Nós vivemos na sociedade. Eles receberão essa influência. Como é que eles vão poder enfrentá-las? Se eles tiverem Cristo estabelecido no seu coração, eles estarão aptos para resistir a toda a filosofia e ideologia que for apresentada para eles, porque Cristo é a única coisa que pode, é a única solução para nós pais, é a única solução para nós pastores, nós professores, nós membros, nossa família espiritual. É só Cristo. Tenho visto pais que têm uma preocupação muito grande, por exemplo, no Natal, em desconstruir, são hostis à figura do Papai Noel. Então eles passam o mês de dezembro inteiro guerreando contra a ideia. Não vai ver isso, não vamos no shopping, não vai ver esse vídeo, não vai ver esse comercial, porque está ali duelando contra o Papai Noel. Irmãos, nossas crianças, elas têm imaginação. Filho de crente também tem imaginação. Filho de crente também tem criatividade. Filho de crente também sonha. E eles não vivem numa caverna, portanto eles vão viver isso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ainda que ele goste do Papai Noel, com 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquilo vai brilhar os olhos dele. Mas quando ele tiver 10, 11, aquilo vai perder. Ele vai perceber que é só uma pessoa fantasiada, tudo aquilo vai perder. E sabe qual é o risco que nós temos quando nós focamos só na figura do Papai Noel? É que quando ele tiver 10, 12 anos e a figura do Papai Noel entrar em declínio e ele não dá mais importância, não existe Cristo estabelecido. Porque o Papai Noel passa, mas Jesus não. Se ele tiver a Cristo, o Papai Noel vai passar e ele terá Jesus no coração. Mas nós estamos mais preocupados em duelar contra o Papai Noel do que estabelecer Cristo no coração dos nossos filhos, dos nossos pequenos. Eu estou aqui como pai. Não sou sabichão, não. Eu estou aqui porque eu tive que aprender isso vivendo a minha própria experiência. E eu falhei. E vou falhar mais vezes. Mas se toda vez que nós falharmos juntos, nós trocarmos experiências, nós temos condições de ser a igreja que vai abençoar a vida de uma geração inteira. As pessoas têm falado de geração perdida. Não existe geração perdida para Cristo. Por isso que Paulo fala, confia no poder do Evangelho, confia no poder de Cristo, confia na paciência, na misericórdia e no amor de Jesus. Que todo o coração poderá ser transformado. Nós precisamos resgatar o nosso amor, nossa fé nessa verdade. Por último, então eu leio com vocês o texto de Tito 2, 11 e 12.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências do mundo, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e honesta, mediante a graça de Cristo Jesus. Queridos, nós não vamos perder em nome de Jesus nenhum do rebanho que o Senhor nos deu. Amém? Queridos, nós não vamos perder ninguém do rebanho que o Senhor nos deu. Ah, mas o meu filho tem 25 anos. Pois Paulo tinha 20 a 25 anos quando ele encontrou Jesus. Portanto, não existe isso. Não importa a idade do seu filho, não importa onde ele esteja e o que ele esteja fazendo. O poder de Cristo é suficiente para trazê-lo para perto. Confie nesse poder. Ninguém aqui é um pai derrotado. Ah, mas ele não foi bom pai. Você foi um bom pai, mas nós estamos vivendo uma luta. E a sua luta não terminou. A sua luta ainda vai terminar em vitória. Confiemos em Cristo e não em nós mesmos. E por último, não perca seu filho em casa. Não fique usando o evangelho como uma faca, como um fogo, queimando ele, discutindo ideologias. Mas pergunte para ele como Cristo lidaria com aquele assunto. E reflitam juntos. E se vocês não entrarem no acordo, orem juntos, pelo menos. Porque então, juntos vocês vão orar a Deus pedindo que o Senhor Jesus Cristo traga a verdade a respeito daquele assunto para vocês. Confiem em Cristo, de passo em passo. Nós vamos ter os nossos pequenos, aqueles que nós amamos. E quando eu falo nossos pequenos, eu estou usando uma referência de pai e filho, mas pode ser neto, sobrinho, pode ser o seu vizinho grandão, adulto, pode ser o seu irmão, o seu colega de trabalho, aqueles que nós queremos trazer para dentro do rebanho. Confie no poder de Cristo. E eu quero terminar fazendo dois chamados. E eu peço para o Tiago, que eu acho que faz sentido a gente cantar aquela última música a respeito do Rei Vem Vindo. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão envolvidos com o Ministério Infantil, Adolescentes e Jovens. A turma do NGI, a cada professor, mas não só eles. Quando eu dou aula lá, eu encontro muitas pessoas que trazem o neto da sua irmã, o filho da vizinha, que trazem pessoas que não são diretamente da sua relação. Vocês estão sendo ferramentas das mãos de Deus para resgatar essas vidas. Vocês estão atendendo o chamado de Deus para a formação de outra vida. E eu quero agradecer Tiago, Miriam, Daiane, Júnior Borandi. Todos vocês não sabem o que vocês estão fazendo e o quanto a vida de vocês abençoa a nossa vida como pais. A turma do NGI, a Dani, a Priscila, a Silvana, a minha Silvana, a outra Silvana. Cada um de vocês que tem dedicado um pouco do tempo para investir na vida das nossas crianças, tem sido instrumento de Deus para preservá-los, para mantê-los aqui com a gente, para que eles tenham a oportunidade de conhecer o Cristo verdadeiro. E saibam que eu oro por vocês, porque o desafio de vocês é muito grande, e o desafio dos pais também. Mas juntos nós seremos a igreja que preservará esse rebanho, para que eles conheçam a Cristo. E Cristo é que vai mantê-los aqui. Não nós, não nossas regras. É o Senhor Jesus. O segundo é o chamado aos pais. Vamos nos unir. Não tem um ministério pronto a esse respeito. Não estou aqui dizendo nada. Mas eu quero estar com vocês. Eu acho que nós precisamos estar juntos porque os seus filhos vão ter desafios, os meus vão ter. E acho que a gente precisa caminhar junto. Como? Não sei. Mas eu acho que como igreja, nós temos condições de caminhar juntos e sermos ferramenta nas mãos de Deus, uns para os outros, para que a gente ajude os nossos filhos a encontrarem Cristo aqui no nosso meio. Tiago, Daiane, João, Cris, Cadu, quem mais? Recém-casados. Fernando Dantas, Catê. Eu oro a Deus que vocês tenham prazer e segurança de trazer a este mundo um filho para ser criado dentro desta comunidade. Uma comunidade de pais falhos, mas que querem que seus filhos manifestem Cristo no coração. E não que eles sejam apenas bons cidadãos educadinhos lá fora. Para isso, que o Espírito Santo venha nos abençoar. O mundo está acabando? Tá, mas não tenho dúvida. Mas enquanto nós estivermos aqui, não podemos recuar um único minuto, até que Cristo volte. Essa é a nossa missão. Nós somos chamados para isso.
Por isso eu chamei meus irmãos queridos para cantarem a última música. Porque o Rei vem vindo. E Ele vem nos buscar. Essa é a nossa verdade. Está chegando o tempo. Mas enquanto Ele não chegou, a nossa responsabilidade é de atender o chamado divino para a formação de outros discípulos de Cristo. E isso só acontece quando plantamos Cristo no coração dos outros. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a você. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias aqui. Que nós possamos perseverar nessa luta, nesse desafio. Em nome do Senhor Jesus.